é prioridade. O sonho de ter a casa própria é o principal objetivo de todos os brasileiros. Uma pesquisa revelou que cada brasileiro sonha primeiro ter a sua casa própria, o seu cantinho. Mas às vezes o sonho de ter a casa própria pode se tornar um grande pesadelo. E quando isso acontece? O que fazer? O que fazer para evitar que isso aconteça? Mercado imobiliário é o tema do Questão de Ordem que começa agora. Seja bem-vindo a mais um programa Questão de Ordem aqui pela TV Câmara, a TV Pública de Jacareí. Nosso tema de hoje é mercado imobiliário, um tema bastante atual e bastante discutido em todos os meios. E para falar sobre este tema, eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o vereador Arildo Batista, do PT, que é vice-presidente da Câmara de Jacareí. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Questão de Ordem. Obrigado por essa oportunidade e, como você bem disse, esse tema é um tema muito gostoso de ser tratado, mas o que nos traz hoje aqui é uma particularidade que muitas pessoas acabam deixando de lado e, como você mesmo disse, nós sabemos que a casa própria é o sonho de todo cidadão, é a realização maior daquelas pessoas que querem ter seu cantinho, mas que realmente a gente tem visto aí que muitas situações têm se transformado num grande pesadelo e a gente vem aqui juntamente com o doutor, que vai falar daqui a pouco, nós que fazemos parte do Conselho Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Habitacional, um assunto que surgiu, uma questão, um problema, e a gente resolveu trazer isso aqui até para poder orientar, trazer algum tipo de informação que possa, de certa forma, evitar que as pessoas caiam no famoso conto do vigário. Verdade. E para falar também conosco está aqui o Dr. Cláudio Luiz Tozeto, ele que é advogado especialista em direito imobiliário e também membro do Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Questão de Ordem. Muito obrigado. A ideia é justamente essa, tentar ajudar o adquirente do imóvel na hora da aquisição, antes que ele sofra depois de ter adquirido o imóvel de uma forma irregular, não verificou documento, não verificou dono. A ideia é essa, ajudar que a pessoa compre seu imóvel e não tenha aborrecimentos, que se torne realmente o sonho dela e não o pesadelo. Maravilha. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho mais sobre o Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento, o qual os dois são membros, né? Vereador, o que é o Conselho? O Conselho, como ele é instituído pelo Poder Executivo, a ideia é formar um grupo com pessoas com interesses afins. Então, aí você tem pessoal da área de corretagem, advogados, Câmara Municipal, Planejamento e Desenvolvimento, que é a área da Prefeitura, Meio Ambiente, enfim, várias secretarias também que participam. E a ideia, primeiro, é pensar numa cidade que cresça de forma organizada, de forma que ela não prejudique a mobilidade das pessoas, que você não crie, por exemplo, bolsões de pobreza, ou seja, aquela coisa que tinha antigamente, Você criava aqueles loteamentos que aconteciam bem longe do centro da cidade, porque os lotes aparentemente baratos, acabavam depois sendo um grande problema para toda a sociedade. Por quê? O município que acabava sendo responsável por levar a infraestrutura lá, e o que acontece com isso, Todo mundo paga, porque isso fica caro, Então, essa é uma questão que hoje a gente sabe que está sob controle, mas, enfim, o plano diretor, que é aquilo que, vamos dizer, é um mapa da cidade, é um desenho da cidade, uma cidade bem organizada, passa por uma discussão que é feita entre esses membros. Então, vamos dizer, como se fosse uma comissão de apoio para que se possa ter uma cidade, a melhor cidade possível. Maravilha. Agora o senhor falou da questão do crescimento, e a gente mencionou aqui na abertura que o Brasil realmente vive o grande boom imobiliário, Então, muitas pessoas têm tido a oportunidade, até mesmo através do governo federal no seu município. Jacareí, inclusive, é recordista nessa questão de presentear vários moradores com o sonho realizado da casa própria. Fala um pouquinho como é que funciona, como é que funcionou e como tem funcionado isso aqui na cidade. Jacareí, que recebeu destaque nacional por ser uma das cidades mais contempladas com este plano do governo, que contemplou aí milhares de municípios aqui da cidade. O programa Minha Casa Minha Vida, lançado pelo governo federal, começou no governo Lula e agora no governo da Dilma, ele tem não só a questão daquelas pessoas que a gente fala assim que são de baixa renda, de que seria de 0 a 3 salários mínimos, como tem também, contempla também as demais classes,
Então, é uma forma de garantir, né, a possibilidade das pessoas terem o seu imóvel. Mas vamos falar especificamente daqueles, o Minha Casa Minha Vida, que é o mais conhecido, que é de 0 a 3 salários, né? E para nós foi uma felicidade muito grande que quando esse projeto foi lançado, o município abraçou essa ideia e trabalhou junto com os empresários, né? Porque aí você precisa fazer a parceria. E nós conseguimos, né, nessa oportunidade, aí, nesses 4 anos, praticamente ser o recordista aqui na região do Vale do Paraíba, com mais de 1.200 unidades entregues. Felizmente, para nós, isso foi muito importante, porque nós tínhamos aí uma demanda muito grande, ainda temos, porém, a gente conseguiu praticamente quase que zerar aquelas famílias que viviam em condições quase que subhumanas em área de risco, o que é pior, né? Nós sabemos aí que existem algumas questões sociais, pessoas que moravam em áreas irregulares e tudo mais, e isso praticamente deu um alento aí para a nossa cidade. A gente conseguiu aí na entrega dessas casas praticamente resolver o problema dessas famílias. Logicamente que a gente ainda tem uma demanda, tem muita gente pagando aluguel, ainda tem esse sonho, né? E nós esperamos aí que esse processo continue e essas pessoas possam também, dentro da sua possibilidade, adquirir aí a sua casinha. Maravilha. Agora vamos sair agora dessa parte do sonho um pouquinho, entrando agora naqueles que vivem hoje, doutor, um certo pesadelo, porque temos o plano que está dando certo com relação àquelas pessoas que estão sendo contempladas diretamente pelo governo, então ali não tem risco nenhum. Mas também nós temos o crédito que foi aberto aí para a população de uma forma geral, né? E que tem também dado a oportunidade a várias pessoas, hoje qualquer trabalhador hoje, aliás, o trabalhador brasileiro hoje, que tem uma renda hoje um pouco maior, né? Tem a possibilidade de adquirir o seu imóvel. Mas quando é que esse sonho vira pesadelo? Quando é que começa o sonho debandar aí para o pesadelo, doutor? Bom, na seara particular, compra e venda de imóvel particular, empreendimentos particulares, o que acontece? Qual é a primeira precaução que o comprador do imóvel tem que ter? Primeiro, examinar o próprio imóvel, ir até o local, ver se existe, se está lá. Se for uma casa, um apartamento, se a vizinhança, se não tem problema estrutural, uma série de coisas relativas ao imóvel. Passada essa etapa de verificação do imóvel em si, se o imóvel serve para ele, se atende às suas necessidades. Depois disso, vem a parte documental. É aí que mora o maior perigo na aquisição do imóvel. Se você não verificar atentamente toda a documentação referente a um imóvel, você vai ter dor de cabeça, com certeza. Mas a quem compete ver isso, doutor? Porque hoje a gente tem aí, por exemplo, as imobiliárias, os corretores que fazem esse papel, que tem essa função aí muito bem de atender. Inclusive, eu sei de muita gente, vereador, que não sai nem do seu escritório por conta da correria de hoje, né? Nesse mundo que a gente vive hoje. Como ele não tem condições de agir tudo, ele entrega tudo na mão do seu corretor e de um corretor para poder agir e tudo dá certo. Até os bancos vão até as empresas para facilitar tudo isso. Já tem seus facilitadores. Exato. Aonde mora o perigo e qual é a atenção, a prevenção que todo mundo deve ter? Bom, primeiro, o papel do corretor nesse assunto, na aquisição, é importantíssimo. Se você está sendo orientado por um corretor devidamente credenciado pelo CRES, você provavelmente fará um bom negócio com relação à documentação, porque o corretor ele tem a obrigação hoje, como prestador de serviço, de dar todas as informações necessárias para que você não compre alguma coisa irregular. Então, se você estiver sendo assistido por um corretor, você já está em boas mãos. Você também pode ser assistido por um advogado, uma imobiliária, quem quer que seja, mas tem que ser um profissional que conheça da área. O que acontece? Quais são as obrigações hoje? Ou antes de falar das obrigações, o que a pessoa deve verificar se ela não estiver sendo assistida nem por um advogado e nem por um corretor? Verificar a documentação. Aí tem alguns passos que são básicos, simples, que ele já pode ter uma ideia daquilo que ele está adquirindo. Se ele vai ter um problema ou se é melhor nem adquirir. Agora, não é meio difícil ver, vereador, muita gente, a gente vê pessoas procurando até diariamente, tanto o vereador aqui, quanto a própria prefeitura, porque é uma parte chata considerada pela maioria da população, a questão de documentos, né? Como é que é essa questão hoje da procura, né, para ver a questão de documentação? É grande e em que grau que vem
alguém procura o senhor aqui na Câmara, que a Prefeitura é procurada nesse assunto para poder ver a questão da documentação? A pessoa deve primeiro saber exatamente quais são os passos, né, para que você aprove um projeto de um loteamento, né, vamos dizer aí, um condomínio. Às vezes a pessoa, o empreendedor, ele simplesmente vai lá e ele consegue a aprovação do projeto. E com o projeto ele já começa a lançar no mercado lá a venda, e os corretores já saem vendendo, né? E o camarada às vezes não sabe se aquilo vai se viabilizar, porque uma coisa é o projeto e depois é a execução daquele projeto. E acontece casos, por incrível que pareça, lá onde eu moro, lá em São Silvestre, aconteceu, o camarada ele simplesmente parcelou lá uma gleba de terra e fez alguns contratos de gaveta, né? Uma imobiliária. Uma imobiliária, fez lá uns carnezinhos e o pessoal foi comprando aquilo. Quer dizer, e simplesmente comprar sem fazer a consulta, saber se aquilo estava legal perante a prefeitura. E aí chegou um certo tempo, a própria prefeitura foi lá e verificou que já haviam algumas edificações, né, início de edificações. E aí ela foi e vetou, porque não estava liberado. Né? E aí o que aconteceu? Bate o desespero no cidadão, aí corre atrás do vereador. Aí você vai pegar a documentação, mas isso aqui não é documento, é um recibo sabe? E aí você vai buscar toda a história, o camarada já pagou lá trocentas parcelas e fica difícil de reverter isso, né? E a prefeitura o que ela pode fazer é simplesmente congelar, né, a ação de construção de imóveis naquele lugar, até que se regularize. Mas aí até lá, sabe-se lá se o cara vai querer regularizar aquilo? De repente ele já pegou uma parte do dinheiro que de certa forma é interessante para ele abandona tudo aquilo lá, e fica assim, aí é questão de justiça. Justamente isso. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso telespectador como é que funciona essa parte de documentação, porque o vereador falou algo importante aqui. Primeiro, existe um lote. Para que esse lote seja comercializado, tem que ter uma aprovação da prefeitura de um projeto. O que é essa aprovação desse projeto? Já não seria uma liberação? Não é algo legal para isso? A aprovação da prefeitura não é liberação para venda. Não é. A prefeitura vai lá, o empreendedor vai lá, apresenta um projeto para a prefeitura. Se estiver totalmente dentro das normas municipais, a prefeitura aprova o projeto. Simples. Depois tem a execução do projeto. E isso é encargo do empreendedor, não é da prefeitura. A prefeitura vai fiscalizar, ela vai emitir um termo de vistoria de obra, se for o caso. E se não estiver de acordo com a legislação municipal, ela não emite esse documento e o loteamento não fica regular. Quem tem que executar o projeto é o empreendedor. Aquele que começou, o incorporador, o vendedor, quem quer que seja, que começou a fazer o empreendimento, aprovou o projeto e vai ter que regularizar. Então, quais são os básicos? Os primeiros passos para começar ali. Básicos para você pesquisar se o loteamento está regularizado ou não. Primeiro, você vai na prefeitura ver se está aprovado o projeto. Estando aprovado o projeto, já é um primeiro passo. Existe o projeto aprovado na prefeitura, tudo certinho. Ou seja, ele está dentro das diretrizes municipais. Segundo passo, ele está registrado em cartório? Só após o registro é que pode começar a venda. Então, você vai até o cartório de registro de imóveis e pede uma certidão daquele empreendimento. Pode ser da matrícula, do empreendimento como um todo. O cartorário vai te orientar e vai saber se lá está sendo registrado, está certinho ou não. De posse desse documento, aí ele vai começar a ter certeza de que aquele empreendimento existe, foi aprovado pela prefeitura e está registrado em cartório. Já começa por aí. Então, aí ele já sabe que existe um empreendimento e que é passível de ser vendido, que ele pode comprar, mas ainda falta examinar mais documentos. Agora, o senhor já está listando, vamos listando a questão dos passos aí. Então, o primeiro passo, vai até a prefeitura. Ir à prefeitura. Ver se está aprovado o projeto, foi aprovado pela prefeitura. Se não tiver aprovado, então comece por aí, já não compre, porque você vai arrumar dor de cabeça e depois vai querer passar a culpa para a prefeitura. Ela nem aprovou o projeto, então quer dizer que não está regular. Pronto. Então, uma vez aprovado, que ainda também não é sinal de que já está liberado para a questão da venda, o segundo passo é ir até o cartório. Quem faz esse processo do cartório? Então, o seguro, é a pessoa que está comprando e ir até o cartório verificar. Se você estiver sendo assistido pelo corretor de imóveis, você vai sugerir a ele que lhe mostre. Fala, fulano, eu estou comprando aquele imóvel, eu quero saber se ele está registrado em cartório. O corretor vai te dar essa informação. O corretor é obrigado hoje a passar essa informação.
Esse loteamento está regularizado, aprovado e está registrado em cartório. Então, ele vai te dar uma cópia da matrícula do imóvel, que existe lá um empreendimento registradinho com o número do lote, o tamanho, a dimensão, o proprietário, tudo certinho. Tá? Aí ele já tem essa segurança de que está aprovado e registrado. Depois que ele conseguir essas informações, ele vai verificar os donos do imóvel. Quem são os donos? Quem é a empresa? Quem é o loteador? Se existe processo? Uma série de outra documentação que também não é difícil de se verificar, não. Só precisa um pouquinho de paciência. Maravilha. Você está assistindo ao programa Questão de Ordem. Hoje nós estamos falando sobre mercado imobiliário e recebendo aqui os membros do Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o vereador Arildo Batista, vice-presidente da Câmara Municipal de Jacareí, e o doutor Cláudio Luiz Tozeto, ele que é advogado especialista em direito imobiliário. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo, mas a Questão de Ordem volta já.